Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito desse assunto e também já aproveito para mostrar essa planilha, essa tabela que eu desenvolvi, que serve para calcular a taxa metabólica basal e o gasto calórico diário. Mas o assunto desse vídeo não é para falar da tabela, da planilha. Eu vou na prática utilizar ela aqui, tá? Se alguém tiver interesse em adquirir, basta acessar aqui, ó, o site www.multipapo.com.br. Estando na página do site, você pode clicar aqui em tabelas e planilhas ou tabelas e planilhas, aqui também do lado. Mais especificamente, eu estou falando dessa daqui. Então, aqui no site tem como adquirir, está falando certinho a respeito de todas as possibilidades, explicando a respeito dessa planilha. No vídeo aqui, que o assunto é falar a respeito de taxa metabólica basal, eu vou utilizar ela, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em taxa metabólica basal, nada mais é do que o mínimo de energia necessário para manter as funções do organismo, mesmo que em repouso ou em repouso, como os batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, manutenção da temperatura corporal. Tá ok? Então o indivíduo pode ficar dormindo o dia inteiro, mas ele está consumindo energia. Tá? E se ele fizesse isso e não consumisse energia, digamos assim, a gente. Agora estou falando na questão de consumo, ou seja, se ele não se alimentar, ele vai começar a apresentar aspectos negativos de, digamos assim, já que uma vez que você não oferece alimento para o organismo, ele começa a se alimentar do que a gente não gostaria, que é, digamos, da massa magra também, em situações que a pessoa já esteja dentro de um peso ideal, ok? Mas, enfim, a taxa metabólica basal também, ela também é um ponto referencial para que se chegue ao gasto calórico diário. Aí eu vou falar no outro vídeo, mas o gasto calórico diário, aí sim vai somar e vai se basear na taxa metabólica basal, o quanto esse indivíduo precisa de energia a cada dia, tá? Para que se estabeleça ali ou para que se tenha um objetivo, se ele quer emagrecer, se ele quer engordar, tá? Às vezes a pessoa fala, alguém quer engordar? Sim, tem gente que tem dificuldade em engordar, mas quando se chega num valor final, se estabelece um valor final ali, com base nisso, porque eu acho, cara. Porque não existe profissional no mundo que vai olhar para uma pessoa e vai dizer, aquele fulano ali, ele precisa de tantas calorias, tá? Existem testes em laboratórios e também não são testes imediatos, mas poderiam ser feitos testes que apresentariam uma maior precisão do que fórmulas. Mas fórmulas, elas são utilizadas como um parâmetro inicial. Eu posso inserir valores que são utilizados numa fórmula, que é uma fórmula que foi testada em várias e várias pessoas, tá? E com base nisso se tem um referencial. E com base no acompanhamento, aí sim vai ajustando esse valor. Por mais que na fórmula deu, o fulano precisava de 2.300, então se estabelece ali uma dieta para esse indivíduo, ele vai seguir. Com base no prazo e com base no resultado, se foi seguido certinho, pode fazer um ajuste. Eu achei que era 2.300, por isso a gente fizemos assim. Mas eu estou achando que com base aqui, isso não era 2.300, era 2.100, ok? Quando começar a fazer os cálculos aqui, daí já fica um pouco mais fácil de entender. E essa questão da taxa metabólica basal, ela varia também em função de alguns fatores. Por exemplo, o fator gênero, masculino, feminino. O homem, por si só, ele consome mais energia que a mulher, tá? Tem um consumo maior. Idade também é outro fator que tem um grande impacto nisso. Quando a gente fala de altura e peso, a gente já está falando de estrutura. Uma estrutura maior precisa de uma manutenção maior. Também tem impacto nisso. Mas aqui, ó, essa planilha que eu desenvolvi, ela, como mencionado, tem uma versão que dá para utilizar no celular aqui, tem uma versão que é mais para o desktop e ela funciona basicamente da seguinte maneira. Temos aqui as fórmulas, lembrando que, como eu mencionei, a diferença de gênero, existe uma fórmula para homens e uma fórmula para mulheres.
Se você quisesse chegar no seu cálculo aí de forma manual, é simplesmente pegar essa fórmula aqui, não tem segredo, tá? Vamos supor que fosse um homem, a fórmula é essa, ó, 66 mais, aí você faz 13,7 ou 13,7 vezes o seu peso em quilo, mais 5 vezes a altura em centímetros, então quem mede 1,80 m, 180, tá ok? Menos 6,8 ou 6,8 vezes a idade em anos, tá? Então é só realizar esses cálculos. Você pode pegar caneta e papel aí, fazer os cálculos certinho, obedecendo a ordem dos cálculos, o que está dentro do parente, e depois você faz aqui, você vai chegar no resultado. A planilha, ela visa justamente facilitar o cálculo. Eu vou realizar o meu aqui, ó, tá? Então eu venho aqui, ó, seleciono o sexo, o primeiro ponto que tem que ser selecionado na planilha, o sexo. A idade, eu tenho 35 anos. O meu peso deve estar em torno de uns 83 quilos. E eu tenho 1,86 de altura, tá? Então aqui eu teria a taxa metabólica basal, tá ok? Então, só para manter as funções vitais, as vitais funcionando, eu precisaria de pelo menos 1.895 calorias, tá? Aproximadamente, a gente está falando de fórmula, mas sim, na prática, em outro vídeo eu entro em mais detalhes, mas é muito próximo do que eu constatei com base em alguns, vamos dizer assim, alguns testes que foram feitos, ou seja, eu segui uma dieta regrada e tudo mais, e é bem próximo disso sim, só que aqui a gente está falando de uma fórmula, entendeu? Então a fórmula é aquela questão, depois de estabelecido um parâmetro, aí sim vai fazendo o ajuste para que fique ali e se adeque para aquele indivíduo. E aqui a gente está falando só da taxa metabólica basal, tá ok? Aquilo só para manter as funções vitais, sem atividade física. Aí no outro vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do gasto calórico diário. Mas aqui você já chega à taxa metabólica basal, tá ok? Lembrando que também aqui no site, eu estou ainda editando algumas coisas, mas na aba aqui Dieta e Saúde, então vai ter uma série de vídeos e tal que eu vou disponibilizar aqui, entendeu? Para quem tiver dúvida, às vezes tiver interesse em dar uma olhada. Então aqui a gente está falando a princípio de taxa metabólica basal, depois eu vou falar de gasto calórico diário, vou ensinar ali como que você faz o cálculo, se você quiser fazer manualmente também, sem problema algum, tá ok? Mas enfim, galera, basicamente é isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando, se alguém quiser adquirir a tabela, é só acessar lá o site, planilhas e tabelas. E essa daqui é a planilha que está lá como TB01, tá ok?